Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Dice Nascimento. Hoje eu vou trazer 3 informações importantes para te ajudar a evitar erros quando for planejar a cirurgia de sorriso gengival. Bom, gente, você que não me segue, que está aí assistindo esse vídeo, eu te convido a clicar aqui, ó, começar a me seguir. E também estão vendo esse sininho? Clica nele, porque aí você ativa esse sino. Toda vez que eu postar um vídeo aqui, você será informado, ok? Então, gente, como eu falei, hoje eu vou falar sobre cirurgia estética periodontal, que é a cirurgia para correção de sorriso gengival. Quais são os cuidados que nós devemos ter na hora de fazer esse planejamento estético? Então, são 3 informações importantes que eu vou passar para vocês. Prestem atenção, que eu tenho certeza que toda vez que vocês forem planejar, vocês vão lembrar de mim, tá bom? Primeira informação, quando você for planejar um caso de cirurgia estética do sorriso, você vai avaliar a borda incisal dos incisivos centrais superiores do seu paciente. Você vai avaliar se há necessidade funcional ou estética para aumentar essas bordas. Funcional, quando que eu preciso aumentar essas bordas? Por necessidade funcional, quando você precisa devolver a guia anterior, né? Para que esse paciente tenha uma desoclusão adequada. Então, quando você precisa aumentar esses dentes para que os dentes posteriores não encostem quando ele fizer protusão. Então, esse é um ponto importantíssimo. Avaliar a guia anterior. Porque, em alguns casos, pode ser que esse paciente precise aumentar os incisivos centrais superiores para devolver a guia correta para o paciente. Segundo ponto é a questão, a necessidade estética. Então, nós sabemos que em repouso, as mulheres mostram em média 3 milímetros da borda incisal dos incisivos superiores. O homem, ele já mostra menos, então há uma necessidade estética de mostrar 1 a 2 milímetros. O que acontece quando a gente envelhece? Né? A gente perde colágeno, o lábio cai e com isso não se mostra dentes. Então, o fato das mulheres mostrarem 3 milímetros e o homem 1 a 2 milímetros, isso dá o quê? Jovialidade para o sorriso. Então, isso pode ser um desejo do seu paciente. Então, é importante avaliar, porque se ela não mostra, estou falando ela no caso das mulheres, se ela não mostra os 3 milímetros em repouso ou não mostra nada, você tem que determinar o quanto você precisa aumentar para devolver essa jovialidade para o sorriso, para que essa paciente ou o paciente mostre um pouquinho das bordas incisais. Segundo ponto, mas por que para fazer cirurgia estética periodontal eu preciso avaliar isso? Você não vai aumentar os dentes removendo o tecido gengival? Ok? Você vai aumentar os dentes removendo o tecido gengival, porque cirurgia estética do sorriso você faz quando o paciente tem dentes curtos e mostra muito a gengiva ao sorrir. Então, você quer diminuir essa faixa de gengiva. Então, você vai cortar essa gengiva e vai aumentar esses dentes. Agora, você precisa saber o quanto você pode aumentar removendo o tecido gengival. Por quê? Se você não considerar que esses dentes vão ser aumentados depois com material restaurador, e você faz toda a cirurgia considerando esse comprimento final, o que acontece? Depois, se o paciente quiser aumentar essa borda incisal, ou se já foi conversado, planejado, e o dentista que está fazendo esse planejamento estético não passou essa informação para você, que vai fazer a cirurgia, e você também não perguntou, não avaliou isso, corre o risco de ter um comprometimento estético do paciente ficar com os dentes muito grandes. Então, cirurgia é um processo irreversível, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado de avaliar
para entregar um resultado. É claro que se ficar grande, tem formas da gente corrigir, mas o que a gente quer é entregar o melhor resultado para o paciente, né, já com a nossa cirurgia. Então, prestem atenção na borda, no comprimento da borda incisal, em repouso, observem a necessidade funcional, isso é importante. Porque quando você for fazer o cálculo de quanto você vai remover de tecido gengival para aumentar esse dente, você já considera esse aumento na borda incisal e aí vai tudo sair conforme planejado, sem estresse, nem para você, nem para o paciente, nem para o colega que vai fazer o procedimento restaurador, caso não seja você, tá? Segunda informação no planejamento cirúrgico estético periodontal que você tem que considerar. Avalie a largura dos incisivos centrais superiores. Se essa largura ela está correta, ela está adequada para a face. Porque muitas vezes, naturalmente, o paciente ele tem os incisivos centrais estreitos para a face. Ah, como que eu calculo, como eu sei se esses dentes estão estreitos ou não para a face do paciente? Uma das formas bastante seguras e eficazes de fazer essa avaliação é medindo de um centro da pupila ao outro, dividindo por 6,6 ou 7, você tem a largura ideal dos dentes para essa face. E aí você vai calcular o quanto você vai aumentar os dentes, né, removendo tecido gengival, considerando essa largura. Por quê? Se você tem dentes estreitos e você aumenta muito, às vezes, esse dente, ele vai ficar com comprometimento estético do sorriso, porque vai ficar uns dentes muito longos, vai ficar 2 palitinhos, né, longos, igual perna longa, dentes longos. Então isso não é interessante. Então é importante avaliar essa largura dos dentes e conversar com o paciente. Às vezes ele não tem consciência que os dentes estão estreitos. E como você faz isso? Você faz esse cálculo e você mesmo pode acrescentar umas resinas, aumentando a largura e mostrando para ele como ficaria. A gente sempre tem que mostrar para o paciente, colocar, eu gosto muito às vezes, ou eu faço mockup, eu acrescento umas resinas por cima da gengiva para ele já ter uma noção do tamanho final do dente, porque uma preocupação muito grande dos pacientes é se eles não vão ficar com os dentes muito grandes depois da cirurgia periodontal. Então isso é algo que sempre me perguntam e eu vejo que é uma dúvida, um medo até, né? Eu digo que é até um medo de alguns pacientes de ficar com dentes muito grandes. Então é importante você já mostrar para ele, né? Já acrescenta essa resina por cima da gengiva e mostra para ele como vai ficar esse sorriso depois que aumentar, depois que remover a gengiva, tá? E aí, no caso, como eu falei para vocês, do desgaste da borda incisal, põe uma resina ali já simulando esse aumento para ele ter uma noção final do resultado, né? Então isso dá segurança para o paciente, ele tem certeza, assim, ele já sabe que ele não vai ficar com os dentes grandes, ele consegue visualizar melhor o resultado que você consegue entregar, tá? Então, primeiro ponto, avaliar. A primeira informação que eu passei para vocês é avaliar a borda incisal, se ela vai aumentar ou não. Segunda informação importante para o planejamento cirúrgico estético periodontal é avaliar a largura dos incisivos centrais superiores, se essa largura está correta ou não para a face do paciente. E dependendo de determinadas situações, gente, se você aumentar esse dente, se você fizer uma correção sem aumentar a largura, você vai trazer um prejuízo estético para o seu paciente. Então, nós sabemos qual resultado nós podemos entregar. O paciente é leigo, então ele não sabe. Às vezes ele quer corrigir um problema, só que se nós corrigirmos um problema para ele, nós podemos estar criando outro. Então, é importante conversar, mostrar todas as limitações do caso e fazer o que eu falei para vocês, simular um resultado final para que ele tenha segurança do que ele está
do resultado que ele vai receber. Muitas vezes o paciente, ele imagina, às vezes, que é uma coisa, mas às vezes quando ele vê o resultado, ele pode pensar, mas não era isso que eu imaginava, né? Então, o que nós não queremos jamais é decepcionar os nossos pacientes, não é mesmo? Então, essa é uma forma bastante segura de nós fazermos essa avaliação. E a terceira informação que eu quero passar para vocês é em caso de diastemas. Se o paciente tem diastemas, às vezes ele tem um diastema pequeno na região dos incisivos centrais, às vezes entre os centrais e os laterais. Isso é importante considerar se vai fechar ou não esses diastemas. Se for fechar, é importante você considerar a largura final já como se o dente já tivesse fechado esse diastema. O ideal mesmo é fazer um enceramento, né, simulando essa largura final, para que você possa, por meio, né, dessa largura, fazer o seu planejamento do quanto você vai aumentar, porque muda, né? O nosso cálculo que nós fazemos para o quanto nós podemos aumentar em altura é baseado na largura do dente. Então, nós medimos a largura, multiplicamos por 1,25 ou 1,33, quando nós queremos dentes maiores, para nós termos o comprimento final do dente. Então, nesse cálculo, quando você vai medir a largura, você já considera a largura fechando o diastema, se for fechar. Porque tem paciente que ele tem um diastema pequeno e ele não deseja, ele não quer, porque eu falo porque eu atendo muitos pacientes e já tive paciente, inclusive dentista, que não quis fechar o diastema porque ela disse que ia alterar a identidade dela, né? Então, é importante nós conhecermos o nosso paciente, conversarmos sobre tudo. Muitas vezes, quando tem alguma dúvida, você pode também colocar uma resina, né? Se você trabalha com resina, se você não trabalha, pede para o colega que trabalha simular, colocando umas resinas fechando esse diastema para ele ver se ele gosta ou não. Porque muitas vezes ele vai gostar muito, muitas vezes ele vai preferir não fechar esse diastema. E é sempre bom a gente respeitar a vontade do nosso paciente, né? Porque nós estamos falando de estética, tá? Então, o que às vezes é estético pra gente não é pro paciente, ele já está acostumado, já está habituado com aquele espaço pequeno e enfim, né? E a gente precisa ter tudo muito claro, tudo muito conversado com o paciente, porque, como eu falei, isso dá muita segurança e tranquilidade pra gente também, né? Porque tudo que é conversado antes é explicação, depois é desculpa, né? Então, tudo que nós pudermos prever de resultado para o paciente, de limitações, é importante e é para isso que existe também um consentimento informado. Gente, é importante em qualquer cirurgia, em qualquer procedimento, né, da odontologia, de reabilitação, você falar, você escrever, não só falar, porque com o tempo as palavras se perdem, esquecem, são esquecidas. Então é importante fazer o consentimento informado. O que é esse consentimento? Você vai colocar lá tudo o que você explicou para o paciente, quais são os riscos, o que ele pode esperar de resultado ou não. É importante escrever isso e pedir para o paciente ler, se tiver alguma dúvida, te perguntar e pedir para ele assinar. É o consentimento informado, o consentimento livre e esclarecido. Ou seja, você está dando esclarecimentos para o paciente sobre o procedimento, o que vai acontecer durante essa cirurgia, o que pode ocorrer depois dessa cirurgia, quais são os resultados, né? Então, tudo é importante. Se tem risco de ter recessão no futuro ou não, sensibilidade, tudo isso são questões. E se o paciente, gente, presta bastante atenção, se o paciente já tem alguma recessão em algum dente que você vai fazer cirurgia próxima, que nem seja na região do dente que ele tem recessão, basta ser próxima, mostre para ele. Por isso que é importante fotos, né? Fazer fotos de antes, porque isso são documentações. Porque quando você faz um procedimento no paciente, ele nunca reparou na gengiva dele. Mas quando você põe a mão, ele vai olhar no espelho e ele vai olhar
coisas, vai prestar atenção em coisas que ele nunca tinha prestado. E às vezes ele já tinha uma recessão e ele pode achar que depois do seu procedimento cirúrgico que essa recessão surgiu. Então, é importante mostrar para o paciente tudo que ele tem, se tem alguma perda de papila, algum black space, informe o paciente. Tudo o que você vê de limitação, converse com o paciente, esclarece, escreva no seu consentimento livre esclarecido, tá? Isso é bacana, o paciente se sente mais seguro, mais confiante no profissional, né, que você vai entregar para ele como resultado, tá bom? Espero que tenha sido útil essas informações para vocês. Então, anotem essas informações, anotem esses cálculos, a forma de fazer, e eu tenho certeza que vocês vão fazer belíssimas cirurgias e vão deixar muitas pessoas muito felizes com o resultado do trabalho de vocês. E, gente, qualquer coisa, escreva nos comentários perguntas sobre o que foi conversado aqui nesse conteúdo. Coloque também, pode me mandar dúvidas que vocês queiram que eu coloque aqui para vocês sobre procedimentos restauradores, sobre implantes, sobre cirurgia periodontal, sobre restaurações, tá? Sobre planejamento estético, sobre oclusão, tá? São assuntos que eu amo, que eu adoro falar e compartilhar minha experiência com vocês, tá bom? Então, espero vocês até o próximo vídeo e fiquem com Deus, gente. Obrigada pela atenção de vocês.